Olá, hoje mais uma live. Essa semana a gente dedicou os nossos posts, a nossa conversa para falar, além trazer o Guia dos Pais Atentos com uma proposta de espaço para os pais poderem aprenderem. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de comportamento de pais e mães que a gente percebe na maioria dos casos, principalmente quando chegam na emergência, que tem essa balança entre ser um pai e uma mãe super protetor e um pai e uma mãe atento e coerente e que tenha mais clareza das coisas. Todos nós vamos ter um pouco disso, né? Enquanto mães, enquanto pais, a gente vai ter dias que a gente vai estar mais superprotetor. Tem dias que a gente vai deixar o filho crescer. Na verdade, não é nem dias, mas eu acho que é fases, né? Principalmente primeiro filho, segundo filho, a gente vai mudando o nosso comportamento, né? Enquanto mães e pais. A conversa hoje é para a gente falar sobre essa balança entre estar com uma atitude muito superprotetora com o meu filho e encontrar um equilíbrio onde eu permito que ele evolua, que ele passe pelos riscos, né? Que é crescer, que é viver a vida feita de riscos, e os riscos promovem aprendizado. Então, hoje a gente vai tratar um pouco disso, mas vou trazer aspectos científicos, aspectos relacionados à saúde. Por que é que eu não posso ser, então, um pai ou uma mãe superprotetora? Deixa eu ser assim. Afinal, isso é amor. Afinal, isso é a forma com que eu manifesto o meu amor incondicional ao meu filho. Mas o que eu quero trazer para reflexão aqui hoje é: olá, boa tarde aí para quem consegue entrar. A gente vai falar hoje de atitudes, né, nossas de mães e pais super protetoras, em contraponto com um equilíbrio, né? Encontrar uma atitude de um pai e uma mãe mais atento, mas que tenha clareza e que permita o filho vivenciar os riscos e o estresse da vida, que é de se desenvolver sem que a gente impeça isso, né? E isso possa causar uh, algum comprometimento para o desenvolvimento da criança. E é isso que eu vou trazer aqui. Eu quero trazer essa reflexão de o Isamitiba, que é um pediatra de muitos anos, do início dos anos 2000, tinha vários livros, ele já é falecido, e deixou uma sequência de livros maravilhosa a respeito de educação, de comportamento, de limites, trouxe à tona uma conversa muito importante para os pais. E ele tinha uma expressão que eu li num livro dele que chamava mãe helicóptero. E eu não sei se é dele essa expressão, mas eu relaciono com ele a figura desse aprendizado para mim. E eu me alertei muito em relação ao consultório de trazer isso para as mães, mas antes disso eu trouxe para mim, né? Eu sou mãe de duas meninas e a diferença entre uma filha e outra é praticamente 10 anos. Então eu tive duas filhas únicas assim nessa fase da primeira infância, e eu hoje me percebo com a primeira filha, eu tive atitudes de superproteção, que hoje pode ser que ela tenha que tratar na terapia dela, né? Para tentar ganhar mais confiança, apesar de que é uma menina muito confiante, mas essa atitude superprotetora dos pais, com a intenção extremamente amorosa, que é de cuidar, de impedir que o filho sofra, ocasiona na criança danos para o seu desenvolvimento. O que é legal a gente trazer aqui é que essa metáfora do helicóptero, né? Essa mãe que fica olhando e supervisionando tudo, principalmente na criança pequena, isso parece muito o exemplo fica mais claro. Uma criança pequena onde a criança vai em direção a alguma coisa que tem um potencial risco e a mãe já vira ela e tira ela daquela direção. Ou então mantém essa criança muito no colo,
ela tá naquela fase que levanta, senta, cai, bate a cabeça e, né, e eventualmente chora, né, porque sente um desconforto. E aí a gente tem uma dificuldade de escutar a criança chorando, uma dificuldade de ver que ela se machucou. E por que que isso acontece? Né? Por que é que a gente lida dessa forma? Né? Porque falta entendimento. Entendimento de que separar, que amar e cuidar não significa não permitir que o filho, a filha, né, vivenciem as experiências necessárias ao crescimento. Um outro estudo, assim, na verdade um estudo não, mas é uma linha de educação que é de Montessori, Maria Montessori, provavelmente já ouviram falar, né, que surgiu a partir da necessidade de cuidar de muitas crianças numa época de guerra na Europa. Essa pessoa, ela precisava dar conta de muitas crianças, e aí a partir daí veio esse método, essa forma de entender a importância de ensinar autonomia para as crianças. E deu tão certo, do ponto de vista de confiança, de que essas crianças, ao aprenderem, não estavam abandonadas, elas tinham um adulto supervisionando, atento, mas que não fazia por elas, era necessário que elas fizessem. E hoje, o desafio está aí, em nós permitirmos que a criança, ao se desenvolver, execute tarefas, faça coisas do jeito dela. Aprenda errando. E muitas vezes se frustrando, muitas vezes chorando, ficando irritada, e a gente acolher do ponto de vista de dar confiança, mas não ir lá e fazer para a criança. A consequência de uma mãe ou um pai que acaba fazendo pelos filhos aquilo que eles precisam aprender a fazer, mesmo que eles não façam direito nenhuma nem duas vezes, mesmo que aquilo não seja exatamente como tu gostaria que fosse, é importante que o filho faça. Tem um exemplo que eu falo no consultório, que é muito interessante, que é assim: ensina teu filho, pede pro teu filho estender a cama que ele dorme, né? Esticar o lençol, desenrolar a bagunça ali. E ele vai arrumar ou estender do jeito dele, né? A gente pode mostrar como é que é na cama da gente, que a gente faz. A gente pode mostrar uma, duas vezes como é que pode fazer, ensinar, né? Como é que fica. Olha que legal, que ficou bonito, né? Agora, depois quando a gente for deitar, essa cama parece que tá mais aconchegante, né? Se ela tá arrumada, do que se eu tenho sono e eu encontro uma cama bagunçada para dormir. Então, mas ensinar o filho a arrumar a cama, estender um lençol, alguma coisa assim, ele não vai fazer provavelmente direito na primeira vez, nem na segunda, né? E ao mesmo tempo que também eu posso não me sentir à vontade de elogiar e dizer, nossa, como ficou bonito, porque não ficou, mas se eu vou lá, logo em seguida, e estico e coloco aquela cama esticada de hotel que parece que passou um ferro elétrico ali, muito diferente daquilo que ele fez, que mensagem que eu tô dando? Que ele vai dormir numa que eu tô sendo cuidadoso, que eu tô fazendo por ele. A mensagem que fica para essa criança é de que ele não é capaz de arrumar uma cama, que ele é um incompetente. Tu é incompetente, meu filho, tu não sabe. Então deixa que eu faço para ti. Então, nossa, será? Poxa, nunca que eu quero que meu filho sinta isso. Eu sei. A intenção não é essa, mas a mensagem pode estar sendo essa, de que ele não é competente para realizar as tarefas. E à medida que ele é lento, que ele não faz direito, que ele não faz como tu faria, e tu vai fazendo por ele, a mensagem é essa, é de que, bom, eu não sei fazer, então eu faço por mim. E ele não está aprendendo a fazer aquilo que é importante para ele fazer, porque tu não vai estar todo o tempo da vida dele junto com ele, não é verdade? Não deveria pensar que estaria, né? Mas esse aprisionamento emocional, né? Essa dependência emocional que se estabelece a partir de uma incompetência, tu não é capaz e por isso tu depende de um adulto para ti, é
a primeira reflexão que eu trago aqui, para que fique como uma mensagem. É isso que tu quer que o teu filho sinta quando ele tiver daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando ele for um adulto? Se ele foi treinado para pensar que ele depende de um adulto, como vai ser? Quem vai estar lá por ele, então? O correto seria que ele se desse conta que quem vai estar por ele é ele mesmo. Ele está por ele, ele é capaz de dar conta do gerenciamento da sua vida, dos seus desafios e daquilo que a vida apresenta para ele. Porque não vai precisar a mãe e o pai estar lá para fazer por ele. O que pode a mãe e o pai estar lá é para compartilhar os reveses, né, as tristezas e as alegrias. A gente espera acompanhar a vida adulta dos filhos assim, né, compartilhando o que eles fizeram e os desafios e como está sendo difícil e como eles venceram. A gente está lá para ter essa escuta ativa, né, quando eles forem adultos. Então, para que a gente consiga chegar, né, o hoje, para que a gente chegue até lá, consiga perceber o meu filho adulto e enxergar aquele adulto que eu vou, aquela mulher, aquele homem que eu vou me orgulhar muito e que vai ser um profissional incrível, que vai ser feliz naquilo que ele fizer. E o feliz não significa estar contente o tempo todo, mas significa estar realizado, atingir os objetivos dele, construir a sua prosperidade, né? Prosperidade dentro da realidade que tu estabeleças como prosperidade. Ser próspero significa muitas coisas, né? A prosperidade começa com a saúde da gente, a saúde física, a saúde mental. E ser próspero é isso também, começa assim. E aí reverbera para outras oportunidades e outros steps, né? E aspectos da nossa vida, que é o aspecto material, que é tudo isso. Bom, vamos voltar. O que seriam, né, situações de uma mãe superprotetora e uma mãe que é uma mãe atenta, né? Por que não ser superprotetora? Tem estudos que já mostram que crianças que foram tratadas e educadas na sua primeira infância de uma forma muito protetora, elas vão ter uma expectativa de vida até menor. Elas vão ter uma capacidade de resolver problemas menor, uma capacidade de identificar o que é o certo e o errado, tomar decisões. Elas vão ter uma dificuldade em relação àquelas outras crianças que isso foi permitido e ensinado desde a primeira infância. Ensinar os filhos a tomar decisões. Hoje mesmo estava conversando numa consulta que eu atendi de manhã, uma mãe estava contando que está percebendo a criança muito autônoma, querendo tomar decisões, querendo gerenciar a roupa que ela quer vestir, esse tipo de coisa, né? Uma personalidade que quer decidir, mas ela ainda não tem idade para tomar decisões a respeito de escolher a roupa que ela vai usar, se ela não sabe identificar como vai ser o dia, se ela sai de manhã e isso pode significar que ela vai passar frio ou calor. Então, nessas situações, a gente tira duas opções, né, de roupas que sejam compatíveis com aquele clima daquele dia e dá para ela escolher entre essas duas que estão viáveis para esse dia. As escolhas alimentares, dentro dessas possibilidades, tu pode comer isso, não outra coisa que tu queira comer. O horário de dormir é o horário de dormir, né? Tu pode terminar uma tarefa que tu quer fazer, termina, te dou tanto de tempo para terminar essa tarefa e logo em seguida tu vais dormir, vai tomar banho. A criança, não vou tomar banho agora. Não, tu pode tomar banho agora ou daqui a 3 minutos, né? Mas tu vai tomar banho. Então, a figura do pai, isso não é ser super protetor, isso é ser firme, atento e gerenciar, ensinar o filho a fazer o que é o básico para o seu desenvolvimento, né? A gente pode até fazer uma outra live, eu queria falar sobre a pirâmide de Maslow, que é um assunto muito legal.
que é um estudo, né, uma pirâmide que é super usada em gestão, né, uma pirâmide onde a base dela são o que é necessário ser feito, né, as coisas fisiológicas, né, e a partir daí a gente vai evoluindo a pirâmide para mais o que a gente quer, onde a gente quer atingir, né, as outras metas da vida. Mas a base da pirâmide de Maslow, né, eu preciso tomar banho, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso escovar os dentes, preciso ir para a escola, preciso aprender, preciso isso os pais precisam ensinar para os filhos e não podem abrir mão de gerenciar e ensinar quando isso precisa ser feito e que isso deve ser feito sim. Não é a criança que gerencia. Mas esse é um outro assunto. A gente pode falar isso numa outra live. Quando a criança fica maior, ela fica mais difícil a gente ter super proteção. Mas se a gente foi muito intenso na primeira infância dessa criança, ela entra numa fase de idade escolar e adolescência com uma deficiência muito grande da sua confiança, da sua capacidade de saber o que fazer frente a situações em que os pais não vão estar junto, e uma insegurança enorme em relação a será que isso está certo, já que eu não estou aqui com meu pai e com minha mãe fazendo isso para mim, né? Então, eu quero te trazer alguns exemplos para ver se aonde tu te encaixa. Será que tu é superprotetor ou será que tu é atento com o teu filho nesse momento agora? E aí tu pode fazer esse exercício te olhando, ou fazendo um comparativo. Se tu tem mais de um filho, como tu era, de ti em relação a ti mesmo. As comparações, elas precisam, para gerar benefício para a gente precisa olhar da gente, aonde eu estava, em que ponto que eu estava e aonde eu quero chegar, ou que ponto que eu era e como eu sou agora, para que a gente consiga evoluir. Porque se comparar em relação ao outro, a outra mãe, a mãe do coleguinha, é muito difícil. E não é justo. Não é justo contigo. A tua realidade, a tua história, tudo o que aconteceu para tu chegar aonde tu tá agora é só teu. Todos os, uh, todos os marcos, todas as coisas importantes que tu atingiu, é o teu merecimento. Então, se tu é mãe, se tu é pai, e hoje tu tem essa atitude com o teu filho, ela é decorrente de uma trajetória. O meu objetivo aqui é trazer essa pergunta para ti. Se tu estás sendo, como está a tua balança? Se tu está sendo assim, atento, se tu está sendo superprotetor. Em que momento que tu age dessa forma, ou se com este filho, com essa realidade agora, tu age assim e em outra época tu agiu de outra forma. É essa reflexão que eu quero trazer no intuito de te reforçar a importância de que tu seja uma pessoa que tenha mais clareza, que tu permita teu filho crescer, que é importante que tu seja atento e não seja tão superprotetor, porque a intenção da superproteção pode parecer que é amor, mas ela acaba gerando danos no desenvolvimento da criança. Aonde está a superproteção? Quando tu exagera nos riscos, quando a criança começa com um quadro de febre e tu já acha que isso pode ser uma meningite. Ela tem dor de cabeça e febre, e ela tá, né, atenta, brincando, e tu já acha que isso pode ser uma meningite e que ela possa morrer nas próximas 12 horas. A gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio em relação a essa tomada de decisão. Quando tu vai para a emergência sem nem pensar por que tu tá indo. Teu filho, aconteceu alguma coisa, tu simplesmente pega a criança e vai, né? Sem ter nenhuma racionalidade. E eu quero te dizer que eu trabalho em emergência. E eu vejo chegarem pais, sim, eventualmente sem nem saber por que foram. Simplesmente, ou às vezes a pessoa vai na emergência e leva. Quando é um e pede para o outro levar, não sabe nem direito por quê. Eu disse assim, eu trouxe, mas é porque eu não aguentava a pressão aqui da minha companheira, do meu companheiro, me dizendo que eu tinha que fazer alguma coisa. Mas eu acho que a criança está bem, né? Então eu também escuto isso, né? Então a gente precisa trazer um pouco essa conversa para dentro de casa entre os pais, né? Quando a gente está sendo super protetor, quando a gente
restringe demais a exposição dos filhos a determinados, não quero que brinque com isso porque vai se machucar, não quero que suba na árvore, eu não quero que pule, eu não quero que brinque demais, né? Então, a gente tem que ter, sim, mapear os riscos, né? Fazer uma gestão de riscos, não vai colocar o filho, óbvio, vai brincar na rua, na frente de uma rua super movimentada, sem supervisão, né? O que ele faria? Da onde que vai brincar? Mas por que ele não pode ir numa pracinha? E por que ele não pode hoje subir naquele trepa-trepa que é mais alto, se eu vou estar junto com ele? Em algum momento ele vai ter que subir no trepa-trepa, né? Ou ele nunca vai poder acessar aquele lá porque é muito alto, então aquilo não é para ele. Aí fica a pergunta. Já falei sobre centralizar os cuidados, né? Que é, deixa que eu faço para ti, não precisa fazer, deixa que eu te alcanço. Se a gente faz as coisas pelos filhos, a gente passa a mensagem de que eles são incompetentes. Então, mesmo que eles não façam direito, eu tenho certeza que tu faria melhor que eles, é óbvio, a gente faz melhor que eles, mas quando a gente pede para eles fazerem algo, é porque eles precisam exercitar esse fazer algo, porque tu não vai estar toda a vida dele, ao lado dele, fazendo as coisas por ele. Em algum momento ele precisa aprender a fazer sozinho e ter a confiança de que ele é capaz de fazer sozinho e de que cada vez ele está fazendo isso sozinho melhor. Então isso é melhor ainda, né? Quando ele aprende que ele já consegue arrumar a cama de um jeito melhor do que ele arrumava antes. Esse contraponto entre tu ser super protetor e tu ser cuidadoso, presente, né? Estar ali junto, acontece todos os dias. Isso tem fases, são momentos, às vezes são aspectos, né? O aspecto que a gente, não, eu deixo o meu filho fazer as coisas dentro de casa, mas eu não deixo ele brincar, eu não deixo ele ir num brinquedo muito grande, eu não deixo ele se expor, ou então eu tenho muito medo de doença e eu levo para emergência, sempre, eu não espero para falar com o meu pediatra, eu não espero para agendar horário, eu não procuro uma consulta de telemedicina, eu levo na emergência e me diz o que meu filho tem. Eu não posso ver ele assim, né? Isso é uma atitude sobreprotetora, quando ela não tem uma base numa racionalidade. Uma criança que, quando passa a febre, volta a brincar, que está se alimentando, que não tem esforço para respirar, que não está vomitando, ela aceita menos alimentação, mas aceita, ela pode ser observada no primeiro pico febril. A gente já falou isso outras vezes, a gente fala isso na consulta também. E a gente fala na emergência, quando o paciente traz, né, quando a criança chega com essa queixa. Ele fez um pico febril e eu trouxe para avaliar. Eu não tenho a intenção, e não é a minha forma de conversar com os pais, julgar e dizer tu tá errado, porque eu sou mãe também, e porque esse não é o caminho. O caminho, e esse foi o motivo pelo qual a gente está fazendo o projeto do Guia para Pais Atentos. O caminho é fortalecer e treinar os pais. Eu preciso treinar os pais para que eles se sintam mais fortalecidos, para que eles lidem com situações do dia a dia que são difíceis, mas que pode estar prejudicando os filhos deles. E a gente não consegue atingir todo mundo no consultório. Então, o espaço do Guia para Pais Atentos, aquele perfil que a gente tem, quem não conhece ainda pode entrar e seguir, é um projeto grande que a gente vai fazer para fortalecer o conhecimento dos pais, tornar os pais mais preparados para serem pais atentos, para serem menos superprotetores, serem mais atentos, para terem mais clareza e para terem menos estresse, menos sofrimento. É muito sofrido para os pais verem os filhos, por exemplo, com algum sintoma de alguma doença, ver o filho com febre, mas eu preciso olhar ele. Eu preciso olhar, observar o meu filho, pelo menos ele está tomando líquido, ele consegue aceitar o remédio, ele quando passa a febre ele volta a brincar. Eu tenho que passar essa tranquilidade para o meu filho, eu não posso mostrar esse desespero. Lembrem, vocês são o porto seguro da tua criança. Se ele cai e bate a cabeça, qual é o rosto? Como é o rosto, o teu rosto, quando o teu filho cai
e bate a cabeça, como ele te encontra? Te encontra desesperado ou te encontra, o que houve? Vamos levantar? Me mostra aqui, onde é que foi que bateu para a mamãe ver? Então, se eu tô tranquila, se eu tô calma, se eu tô lidando com isso, dando o tamanho que isso tem, a criança também vai dar esse tamanho. Agora, se eu dou um grito, se eu faço um olhar de desespero, tudo isso a criança percebe, né? A criança percebe e acaba chorando, né? E ficando mais insegura. E toda vez que ela se machuca, ela vai procurar o olho de um adulto e já vai sair chorando, né? Em compensação, se eu tenho pessoas à volta que supervisionam essa criança, que são mais resilientes, que acolhem, mas que dão espaço para ela levantar, sentar, levanta sozinha, vamos lá, vê se tu consegue. Eu dou confiança para ela. Eu não saio pegando no colo e, ai, não vou deixar mais que tu te machuque. Ou vai lá e bate na parede, ai, parede feia, você bateu na cabeça do meu filho. Não. Esse não é a forma com que a gente vai formar aquela mulher e aquele homem que tu quer te orgulhar no futuro. A gente precisa fortalecer a confiança dos filhos, desde o início, de que eles são capazes de passar por isso, por esse desafio. Às vezes uma dor abdominal, né? A dor abdominal tem estudos mostrando que ela é uma das queixas mais comuns em pediatria e ela tem muitos sentidos, e não necessariamente uma dor do trato gastrointestinal, ela pode ter muitos sentidos, né? Significados, na verdade. E a gente precisa entender essa dor, e às vezes quando não é uma coisa do trato gastrointestinal, não é por algum sintoma de digestão ou alguma coisa relacionada a isso, às vezes a criança quer uma massagem, ela quer que a gente acolha, ela quer que a gente coloque uma compressinha, um calorzinho local ali e converse com ela, e aí a dor passa. Ou será que eu já vou levar direto para emergência e pensar que isso pode ser um apendicite? E pedir que façam todos os exames que forem necessários? Como é que é a tua atitude quando tua criança refere, por exemplo, uma situação de dor abdominal, né? E que mensagem que a gente está dando? Que a barriga é um negócio, né? Meu Deus, tem dor, isso vai me mobilizar enormemente. E às vezes a criança, até para chamar a atenção, começa a recorrer com essa queixa de dor abdominal, porque ela sabe que os adultos ficam mobilizados quando ela fala. E aí a atenção vem para ela, como é o desejo dela. De que as pessoas, que os cuidadores, né, os pais estejam olhando para ela o tempo todo. Sintomas respiratórios, quem tem filho que tem história de broncoespasmo, tosse, tudo isso, é importante saber reconhecer e estar atento para reconhecer que tosse, sintomas respiratórios e falta de ar, sim, precisa tomar decisões, precisa tomar atitudes, alguns precisam de medicamentos, e outros a gente pode fazer medidas, né, que eu resolver em casa, como lavar o nariz, como levantar a cabeceira, como entender, né, observar como é que está o padrão respiratório, se essa criança não tem esforço para respirar, se eu posso esperar um pouco mais, não quer dizer que eu estou fazendo de conta que eu não estou enxergando, eu estou atenta, eu estou olhando, mas eu preciso olhar a trajetória desses próximos horas, às vezes 24 horas, às vezes 36 horas, eu preciso ter um tempo de observação e até anotar, né? Essa o livrinho de ouro tem lá essa dica, lá no Guia para Pais Atentos. Anotar isso, às vezes acontecem muitas coisas, o padrão da evacuação, quantas vezes vomitou, quantas vezes teve diarreia, que febre que teve, quantas vezes referiu dor abdominal, tudo isso é importante que os pais anotem e para poder se lembrar e observem. Então, ser uma mãe, um pai super protetor ou uma mãe e um pai atento, cuidadoso e entendendo e dando a intensidade e o tamanho daquilo corretamente. Esse equilíbrio é que é o motivo dessa nossa conversa. É eu te trazer essa reflexão. Porque a gente não é perfeito. A gente não está todo o tempo fazendo tudo corretamente. E é por isso que eu te convido a te comparar em relação a ti mesmo, não aos outros. Te compara a ti mesmo. Como eu era enquanto mãe, enquanto pai.
lá com o primeiro filho, com o segundo filho, como eu era, como é que eu me vejo? Eu tô melhor, eu tô mais seguro, tô passando mais segurança? Toda vez que tu for mais seguro e mais atento, isso vai ser melhor pro teu filho. A alimentação, a relação com a alimentação também é super comum isso. Então, a gente lidar com o alimento como se fosse se a criança não quer comer, a gente respeita, né? Ou se ela comeu o suficiente, a gente também não fica, respeita a saciedade dela, não fica forçando ela a comer mais do que ela é capaz. Em compensação, se ela não quer comer aquilo que é proposto para ela comer, a gente fica oferecendo outras alternativas e outras opções que não são às vezes tão saudáveis. Por exemplo, substituir uma refeição sólida, um almoço, uma janta, por exemplo, nas crianças pequenas, 2, 3 anos, isso começa a acontecer. Não quer comer comida, então vou te dar uma mamá, vou te dar um leite. Leite não substitui refeição. Essa substituição não é a melhor opção, longe disso. Ela acaba bagunçando muito esse metabolismo e, às vezes, até gerando problemas na absorção dos alimentos que precisam ser ingeridos, né? Como as fontes de proteína, fonte de ferro. Se eu tenho uma barriga que está cheia de leite, ela vai absorver menos ferro. E isso vai gerar uma consequência, né? Isso é assunto para outra live. Então, encerrando aqui, o meu objetivo era trazer essa conversa, trazer esse convite para que tu te perceba como tu está sendo. Se tu está sendo mais protetor ou se tu está sendo mais atento e mais presente no dia a dia do teu filho. Tá entrando aí. Agora a gente tá encerrando, mas eu quero te convidar para, se tu não segue ainda o nosso perfil do Guia para Pais Atentos, que é esse projeto, que é para te treinar a ser uma mãe e um pai mais atento, mais capaz de lidar com as intercorrências da infância e da adolescência do teu filho, que vão acontecer. Elas vão acontecer. O que é importante é que tu esteja preparado para lidar com elas. Preparado a ponto de ensinar o teu filho a evoluir, porque ele precisa passar por tudo isso. Ele precisa, inclusive, cair, levantar, ter a febre dele, fazer, até o sistema imunológico, ele precisa ser exposto a isso. Mas como que vai ser o cuidado dele quando ele estiver doente, como tu vai lidar com isso, o quanto que isso bate em ti, né? É sobre isso que a gente está falando. Então, ser um pai e uma mãe mais atento é estar mais preparado. E levar na emergência é uma alternativa? Sim, mas ela tem o seu lugar, o seu momento. Procurar o teu pediatra, utilizar o contato, utilizar a telemedicina a teu favor, utilizar as formas, os espaços de aprendizado para que tu lide com as intercorrências que vão acontecer com a tua criança de forma tranquila, de forma segura. Porque ao fazer isso, tu tá ensinando e passando uma mensagem de segurança para tua criança, que é o teu maior tesouro. Eu tenho certeza que todas as vezes que tu teve uma atitude sobreprotetora, não foi intencional de prejudicar, foi representando o amor, né, a tua intenção de amar. Mas a conversa toda aqui é sobre isso. Quando a gente se torna uma mãe, um pai helicóptero, né, a gente impede que ele cresça, evolua e perceba o todo e tenha as vivências necessárias para o desenvolvimento dele, que faz parte de todo o caminho e toda a escadaria que ele tem que chegar para se tornar aquela mulher e aquele homem adultos que tu vai te orgulhar tanto. Então tá bom, nós vamos encerrando hoje. Eu vou terminar no tempo certo, porque na última vez eu me passei, conversei demais aqui. Envia essa live para outros pais e outras mães que tu acha que são super protetores, que precisam escutar e que alguém, né, traga eles para essa reflexão. O objetivo aqui não é julgar, o objetivo é levantar a bola aí dessa conversa e te dizer que tu é capaz. Tu é capaz de ser cada vez uma mãe e um pai mais atento. Busca conhecimento, busca
apoio e suporte em quem está preparado para te dar, certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Semana que vem a gente tem outra live.